Obrigada, Pai, por essa noite gloriosa. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido bom conosco. E nós nos alegramos, Pai, essa noite com aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, muito gratos a você pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade. Nós confiamos em você, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos essa noite. Damos o nosso melhor a você, Pai, porque você é merecedor. Nós estamos com muitas expectativas e sabemos que o Senhor irá cumprir e suprir todas elas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senta aí um pouquinho. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma Quinta Viva, a melhor noite da sua semana. Amém? Eu gostaria de dar as boas-vindas a você que está aqui na nossa igreja, visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui que nunca esteve na nossa igreja? Estou vendo 2 pessoas aqui, outra ali. Muito bom. Gente, eu estou conseguindo ver vocês aqui, muito bem, mas eu poderia pedir para você ficar de pé para que todos possam te ver, possam te cumprimentar. Dá uma salva de palmas para ele, irmãos. Sejam muito bem-vindos. É uma honra para nós receber vocês aqui, amém? Se vocês já congregam em alguma outra igreja, manda um abraço para o seu pastor, para o seu líder de departamento. Mas se você ainda não congrega, a gente quer te convidar a fazer parte da nossa igreja. Vai ser uma honra e um prazer ter vocês aqui conosco, amém? Volte sempre. Tem alguns avisos aqui importantes para passar para vocês. O primeiro deles é sobre o Dia do Visitante Rema. Irmãos, está acontecendo já a matéria Escatologia. Está sendo ministrada, ensinada, na verdade, pelo melhor professor de escatologia do Brasil. Todo mundo já sabe quem é, não é? Pronto, esse mesmo, nosso querido pastor Fábio Henrique. Amanhã vai ser o dia do visitante, ou seja, você pode trazer alguém que ainda não conhece o Rema, ou aquela pessoa que já está com aquele desejo de fazer a escola ano que vem. Pronto, essa é a oportunidade de você convidar essa pessoa e trazer ela amanhã. A entrada é gratuita, você pode só trazer ela e vai ser muito bom, irmãos. E você que tem esse desejo de aprender mais sobre o fim dos tempos, saber sobre a volta do anticristo, para onde a gente vai quando a gente morrer, sobre todas essas coisas, essa é a oportunidade de você estar aqui amanhã para aprender sobre isso, amém? Então convida alguém, não deixa de trazer ninguém. Ela vai chegar aqui, vai ser muito bem recebida, vai ter brinde para ela e ela vai ter um gostinho de saber como é estudar no Rema e aprender sobre essa matéria. Então amanhã às 20 horas, aqui na nossa igreja, Dia do Visitante Rema, matéria Escatologia com o nosso professor Fábio Henrique. O outro aviso é sobre uma programação bem legal que vai acontecer sábado. Cadê os jovens da nossa igreja? Pronto, pois é pra gente mesmo. Sábado, VIPs lá fora. Vai ser uma programação bem legal, vai ser o vôlei, então você está convidado, você que é jovem, de cara e de coração, você pode estar fazendo parte desse evento. Vai ser, não sei ainda onde vai ser, mas maiores informações você pode procurar a Carol e o Dantas no final e eles vão informar para vocês, tá certo? Mas vai ser muito legal, irmãos, é um momento de comunhão, você vai estar lá brincando, vai ser um momento de descontração, um tempo onde você vai fazer novas amizades ou fortalecer os laços, então não deixa de ir. Vai ser muito importante você estar lá, amém? É algo que eles programam aí especialmente para você, então não deixa de ir, porque vai ser muito bom, amém? E agora eu queria falar com você sobre os dízimos e ofertas, amém? Eu queria que você abrisse lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Eu sei que a gente já teve aqui um momento de honrar o Senhor com o nosso tempo, com o nosso louvor, a nossa adoração. Essa também é uma forma de nós honrarmos ao Senhor. Mas nós também temos que aprender a honrar o Senhor com aquilo que Ele tem feito chegar nas nossas mãos, que são as nossas finanças, dinheiro e tudo aquilo que chega para nós, a gente tem que reconhecer que vem do Senhor, amém? E essa é uma forma de nós honrarmos a Ele também. Lá ele fala assim, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então essa é uma forma de nós honrarmos ao Senhor com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar nas nossas mãos. Irmãos, o Senhor, Ele tem nos suprido de tudo.
e nas nossas finanças também. O dízimo, você já sabe, é um princípio que nós devemos cumprir. Mas nós também temos que saber que o dízimo ele tem que ser uma honra como a primeira parte. Ou seja, quando você recebe um valor, você tem que honrar dando primeiramente o dízimo. Não é para você deixar para dar o dízimo lá no final, depois que você já organiza suas finanças. Não. Irmãos, nós precisamos honrar o Senhor dando a primeira parte. Chegou algo na sua mão, já dizima, irmãos. A gente tem que ter essa consciência de fazer isso como a primeira parte. E não só do nosso salário, é tudo aquilo que tem chegado nas nossas mãos. Seja uma oferta, seja uma renda extra, aquilo que o Senhor faz chegar na sua mão, nós precisamos dizimar. Amém? E a oferta é aquilo que nós devemos fazer continuamente. Irmãos, quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos provando para nós mesmos que o dinheiro ele não nos domina. O dinheiro ele é o nosso servo. E é com esse dinheiro que a gente vai servir ao Senhor, honrando e ofertando na casa dele. Amém? Então, com essa consciência, hoje eu quero te convidar a você fazer a sua oferta e devolver o seu dízimo. Aí na frente temos o envelope, caso você queira fazer em espécie. Mas nós também temos o Pix da nossa igreja, onde você pode estar fazendo através dele, que é o CNPJ. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras, onde você também pode fazer por meio de cartão de crédito. Então, existem várias formas de você estar fazendo isso agora. Então, se você já estiver pronto, eu queria que você levantasse o envelope ou a sua mão para a gente render graças ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Nós te rendemos graças por essas ofertas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor receberá e haverá, Pai, da sua parte uma colheita abundante. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, colhendo muito mais, Pai, do que aquilo que eles têm imaginado ou pensado. Nós nos alegramos, Pai, por esse tempo e entregamos a você, Pai, a nossa oferta com muita alegria, em nome de Jesus. Amém? Vem com alegria. Se esperas a chuva, prepare os campos para que ao cair dela. E depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. E alegre no Senhor. Se ouvides a voz do Senhor e guardar seus mandamentos, então você terá a bênção. E a chuva vai cair e os frutos sim virão. Aleluia. O Senhor é bom. Gente, muito obrigado. Vocês estão bem? Graças a Deus. Animados? Você concorda comigo que o Senhor quer falar conosco essa noite? Amém. Glória a Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado. Enquanto eu me organizo aqui, diga para ele, o Senhor quer falar conosco. Graças a Deus. Eu sempre tenho orado e dito isso, né? Para mim mesmo. Que o Senhor deseja nos alcançar. A gente precisa ter isso em nosso coração. O Senhor está pronto para nos socorrer, para nos alcançar com a sua palavra. E nós precisamos estar com o coração disponível para acatar e valorizar a palavra. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre nós valorizarmos a palavra. Sabe, a Bíblia diz lá em Salmo 138, que Deus elevou às alturas o seu nome e a sua palavra. Veja o que Deus fez. Ele eleva o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. E como nós temos nos comportado diante da palavra? A Bíblia está nos dando um padrão daquilo que Deus fez. Lá em Mateus, a Bíblia fala sobre um momento, uma situação em que o homem chega diante do Senhor, de Jesus, e ele diz a ele, Jesus, eu tenho um servo, um filho que está doente, terrivelmente doente em casa, eu quero que o Senhor socorra a ele. Aí Jesus prontamente disse assim, eu vou lá curá-lo. Aí ele disse, não precisa, basta uma palavra, e ele será curado. É interessante porque Jesus olha para os discípulos e ele diz, eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo lá em Jerusalém. E o que aquele homem fez? Ele deu o mesmo valor
ele está dizendo para Jesus o valor que tem a sua palavra, o poder que tem a sua palavra, tem a sua presença. A sua palavra tem o mesmo poder da sua presença. Ele está valorizando a palavra. Ele está colocando a palavra em um patamar na vida dele. E Jesus se admira disso. Sabe que a gente tem que olhar para a palavra e tentar assimilar isso. E olhar para nós mesmos e percebermos como nós temos nos comportado diante da palavra. Certa vez Jesus chega para Pedro e pergunta para ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro responde, ele pergunta de novo, ele pergunta 3 vezes aquilo. Pedro, e aí, você me ama? Sabe que a gente tem que substituir o nome de Pedro naquela frase e colocar o nosso. Leia aquele texto, Pedro, tu me amas, e coloque o seu nome. E responda isso para o Senhor. É verdade que no final, Jesus traz Pedro agora para um outro nível. Porque ele pergunta e Pedro responde 3 vezes. E muitas vezes nós falamos a respeito do nosso amor para com o Senhor, para com a sua palavra. Nós falamos que nós valorizamos a palavra. Mas no final Jesus disse assim: então agora apacente as minhas ovelhas. E Jesus trouxe Pedro para um outro nível, onde ele não só fala, mas ele corresponde fazendo aquilo que ele manda. Em um outro momento Jesus diz isso. Ele diz: olha, vocês dizem que me amam, mas não fazem o que eu mando. Percebe o nível que ele está trazendo Pedro? Não mais só ficar falando que valoriza, falando que ama, mas correspondendo com ele, fazendo. Isso é amar a palavra, isso é valorizar a palavra. O Senhor tem falado comigo, o Senhor tem falado com você, para você ir para esse outro nível, para você sair da condição que você está, para você deixar esse quadradinho e ir para uma próxima fase que Ele tem para você. E isso começa valorizando a palavra do Senhor, valorizando as Escrituras, lendo, meditando. Deus diz isso a Josué. Ele diz: olha, Josué, não aparte essa palavra da sua boca. O livro da lei não vai se apartar da sua boca. Antes, medita de dia e de noite. Isso fala sobre uma permanência. Isso fala sobre uma constância. Isso fala sobre uma frequência. As coisas com o Senhor, a nossa relação com o Senhor não pode ser superficial a vida toda, não. Talvez a gente tenha andado até aqui de maneira superficial, vivendo o Evangelho de maneira superficial, mas o Senhor não nos chamou, o Senhor não nos quer nessa condição. A gente precisa criar uma consciência, a gente precisa cobrar da gente mesmo, porque às vezes nós somos prontos para cobrar de alguém algo. Às vezes nós somos prontos para cobrar da esposa, ou do marido, ou do filho. Mas você precisa, eu preciso cobrar de mim mesmo. Qual o valor eu tenho dado à palavra? Será se eu tenho valorizado apenas com a minha boca, falando palavras? Está tudo certo, faz parte. Mas o Senhor quer nos trazer para uma outra condição. Uma condição onde nós vamos nos alimentar da palavra, meditando de dia e de noite. Isso fala sobre uma frequência, sobre uma continuidade, sobre uma constância. É nós não desistirmos. A nossa mente está sendo renovada pela palavra. Coisas estão sendo quebradas em nossa vida. Julgos estão sendo despedaçados por causa da palavra, por causa da unção, por causa da presença. Mas quem não valoriza, não passa por esse processo. Porque não há valor na palavra. Por que nós lemos tão pouco? Porque não há valor na nossa mente, não há um valor na leitura. Mas na hora que eu começar a valorizar a leitura, me esforçar, mesmo sem gostar. Porque na hora que você pegar na palavra, na hora que você pegar em um livro que te ensina a respeito das verdades da palavra, o sono vai chegar. E será se todas as vezes eu cedo para o sono, para o cansaço? Valorizar a palavra é sair dessa condição e dizer assim: não, eu preciso cumprir esse capítulo, eu vou ler esse capítulo hoje.
E aí a gente vai colocando a nossa carne no lugar, a gente vai crescendo, a gente vai rompendo com coisas. A gente vai crescendo. Esse é o projeto de Deus para nós. Que a gente cresça. Aquele homem valorizou a palavra tanto quanto a presença. Ele diz, basta uma palavra. A sua palavra já vai resolver. Eu queria que você abrisse em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. O Senhor é bom, amém, gente? Ele é bom e fiel. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só quero ler essa parte. Ele está falando aqui sobre um habitar, uma morada. Sabe que uma moradia não é algo passageiro? Isso diz respeito à permanência e à constância também. Ele diz, olha, deve habitar. Ele não está dizendo que a palavra deve passar por você. Ele não está dizendo que você tem que fazer o rema, que é um percurso de 2 anos apenas. O rema foi um começo para mim e para você. O rema vai ser um começo para você que ainda não fez. Você vai aprender e vai adquirir ferramentas, vai aprender a manusear algumas ferramentas, mas é o começo. Porque habitar fala sobre algo permanente. No Strong, habitar fala sobre influenciar, significa influenciar. A palavra tem nos influenciado? Porque no mundo que nós estamos, embora a gente não seja daqui, mas estamos aqui, existem muitas coisas que podem nos influenciar. Não é verdade? Existem muitas coisas que podem nos distrair, inclusive. Mas ele está nos dando aqui uma indicação de algo importante. Ele disse, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Seja influenciado pela palavra de Cristo. Mas como eu vou ser influenciado pela palavra? Mergulhando na palavra. Eu gosto muito de algo que o irmão Reagan fala em alguns dos seus livros. Ele disse, olha, absorva a palavra como uma esponja. Ao ponto de quando qualquer coisa chegar para te pressionar, ou um momento de pressão, tudo que saia de você, seja a palavra. Para isso nós precisamos mergulhar. Aqui nós teremos muitos problemas, muitas coisas vão acontecer do mesmo modo que aconteceu com Jesus. Jesus foi tentado, Jesus foi pressionado. Mas quando Jesus era pressionado, o que saía dele? Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo. É conforme ele andou que nós temos que andar. Amém. Todas as vezes que ele era pressionado, a resposta dele está escrito, está escrito, está escrito. Mas é porque ele mergulhava na palavra. Eu gosto de um texto que está lá em Lucas, no capítulo 4, o versículo 17, se você observar aquele texto, a Bíblia diz que Jesus entra na sinagoga, onde era de costume ele estar, aí ele recebe um rolo, um pergaminho, aí ele vai desenrolar aquele rolo, aí ele vai procurar o livro do profeta Isaías. Percebe o cenário? Jesus está mergulhando nas escrituras, Jesus está procurando. Às vezes a gente vê pessoas que entram pelo nível de religiosidade, que eles acham que um iPad ou um celular, eu não concordo com o crente que só anda com o celular na Bíblia. Não, naquele tempo eles desenrolavam algo, depois o tempo passa, as coisas evoluem, aí a gente vai só passar uma página, aí depois as coisas evoluíram, aí a gente está só clicando, está tudo certo. Se fosse assim, a gente tem então que fazer um rolo para a gente começar a ler a palavra. Não precisa isso. A gente precisa entender, eu preciso mergulhar na palavra. Qual o meio que eu tenho? Em que estação eu estou vivendo? Pegue a Bíblia no seu celular mesmo e vai mergulhar na palavra. A Bíblia está dizendo, olha, ele foi desenrolar, ele foi ler, ele creu naquilo que ele leu. Porque quando ele termina de ler, ele diz, se cumpriu hoje. Ele não foi procurar outra coisa para ler, ele não foi consultar o Beltrano, o Cicrano, ele disse, se cumpriu, então ele creu. Isso é mergulhar na palavra, isso é crer aquilo que nós estamos lendo, é algo vivo. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E às vezes a gente tem perdido tanto tempo, valorizando tantas coisas,
E como nós temos andado no que diz respeito a valorizar a palavra, como nós temos caminhado? Será que nós temos meditado, como o Senhor disse a Josué, serve para mim e para você? Aqui ao final dos cultos é sempre indicado um livro, olha com atenção aquilo. Eu posso pegar essa indicação, eu posso ler um livro e esse livro vai mudar a minha vida. Eu gosto muito de um livro, Pensamento Certo ou Errado. Às vezes eu indico no VC quase toda terça-feira. Onde eu estou, eu gosto de falar desse livro. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas por pensamentos que vêm do diabo, elas acatam, abraçam aquilo e se perdem. Pegue um livro para você ler 70 vezes. Para você ter condição de indicar aquele livro a alguém. Rapaz, leia esse livro. Esse livro vai salvar a sua vida nessa área aí, porque me ajudou também. Vai esclarecer assuntos da palavra. Mas eu quero te indicar hoje a Bíblia. Leia a Bíblia. Comece. Medite na palavra, mergulhe. O Senhor quer falar com você por meio da palavra. Valorize a palavra. Existem irmãos nossos que nesse instante não podem ler a palavra, leem escondido, rasgam uma página, leem à noite, 3, 4 horas da manhã, se reúnem para cultuar o Senhor. Nós temos liberdade onde nós estamos. E nós só sabemos reclamar do Brasil, reclamar disso, reclamar daquilo outro. Encontra motivos para agradecer ao Senhor, inclusive essa liberdade que nós temos. Essa liberdade que nós temos de buscar, valorize a liberdade. Se quer saber sobre liberdade, procura um preso, né? Conversar com um preso. Ele só valoriza depois que está lá preso. Aí ele vai dizer que a liberdade era boa. A gente não precisa disso. Nós somos livres aqui. Nós somos livres no reino do Espírito. Agora a gente precisa dar um passo seguindo as instruções da palavra. É interessante porque quando Deus fala a Josué, Ele diz que o fato dele meditar de dia e de noite na palavra vai fazer com que ele tenha cuidado de fazer conforme aquilo que ele meditou. Aí ele disse, agora tu farás prosperar o teu caminho. E às vezes tem pessoas que, às vezes estão com tantas dificuldades em determinada área da vida, e ele diz, eu não tenho conseguido prosperar nessa área. Mas a Bíblia está nos instruindo, nos dando uma chave, nos dando um caminho. Medita na palavra. Se a sua família não tem prosperado, você sabe o que a palavra diz sobre família? Se as suas finanças não têm prosperado, você sabe o que a palavra diz sobre finanças? Sobre dinheiro? À medida que você conhecer na palavra, você vai ter cuidado de fazer conforme a palavra diz. Aí ele diz, agora tu farás prosperar. Agora você está habilitado para fazer áreas da sua vida evoluir. A gente precisa ter isso no nosso coração. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Eu preciso crescer. Jesus disse assim, olha, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz, olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é assim? E é tão bonito nós olharmos esse cenário, porque muitas vezes nós já passamos por lá. Ele disse, vinde, o que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou te aliviar. Só que o mesmo Jesus que disse isso, na continuidade ele vai dizer, e aprendei de mim. Ou seja, existem coisas que nós precisamos aprender. A gente não pode olhar o texto, só a parte do cansado e sobrecarregado. Glória a Deus, Ele nos socorreu. Agora, nós precisamos aprender, para nós darmos uma continuidade na nossa caminhada. Senão, não vamos ter uma continuidade conforme a vontade do Pai. Não porque Ele não queira, mas porque você não se habilitou a aprender. A Bíblia vai dizer, olha, é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Aí ele diz, e chega ao pleno conhecimento. Tem a parte do conhecer. Tem a parte do crescer nessa área. Eu queria que você abrisse lá em Salmos, capítulo 107, para nós lermos esse versículo. Salmos, capítulo 107, versículo 19. Nós precisamos valorizar a palavra, irmãos.
Salmo 107, versículo 19 diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Que versículo maravilhoso, irmãos. É parecido com aquele outro que nós acabamos de falar. Na aflição, na angústia, clamou ao Senhor e Ele os livrou. Quando nós olhamos esse versículo, a gente consegue ver um cenário difícil, mas de alguém que talvez tenha sido eu ou você em algum momento, clamando ao Senhor na angústia, na dificuldade, na pressão. E aí a Bíblia está dizendo, Ele os livrou. Agora como o Senhor nos livra? Aí o versículo 20 diz, enviou a sua palavra. Salmo 107, versículo 20. Como o Senhor nos livra? Enviando a palavra. Agora, se eu não valorizo a palavra, eu só quero socorro, a coisa imediata, eu tenho que dar continuidade valorizando a palavra do Senhor. Valorize a palavra. Isso é nos tirar de uma condição de comodismo mesmo. E as pessoas falam com muita frequência, eu não gosto de ler, pois agora no reino de Deus, você vai precisar mudar os seus hábitos, renovar a sua mente. Pare de dizer isso. Diga todos os dias para você, eu gosto de ler, eu tenho aprendido a ler, eu gosto de conhecer o meu Pai, eu gosto de conhecer as suas verdades, e as suas verdades transformam a minha vida. Diga isso a você, mude o que você tem falado. A sua realidade vai mudar por causa desse aprendizado que é a instrução do Senhor para nós. Existem coisas que estão empancadas nas suas vidas há 10 anos, mas é porque você nunca decidiu sair desse lugar. A gente precisa abandonar, entendendo que a palavra é alimento para nós. Você pode dizer isso, a palavra é alimento para mim. A Bíblia diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala sobre o pão, ele está falando sobre um alimento natural que nós vamos alimentar o nosso corpo físico. Mas ele diz, olha, a palavra que sai da boca de Deus é o que vai alimentar o meu espírito. Você não vai viver de almoçar, tomar café e jantar. Tem uma frase do homem de Deus que ele diz em um livro, ele diz, olha, os cristãos se alimentam diariamente de 3 refeições quentes. E espiritualmente, de um lanche frio por semana. Isso não é valorizar a palavra. E isso fala sobre o resultado que áreas das nossas vidas, por que o resultado dessa forma em determinadas áreas? É por causa disso. É um lanche frio. Quando você detectar uma área na sua vida que está debilitada, injete a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Injete palavra, injete palavra. Pessoas passando há vários anos por dificuldades financeiras. E se acostumaram. Se acomodaram à dificuldade financeira, dizendo, é assim mesmo. Está difícil para todo mundo. Faz parte, a economia, é o governador, é o prefeito, é não sei quem. Coloca a culpa em todo mundo para ficar em um lugar confortável e extremamente desconfortável. Ao invés disso, é melhor você se fechar e dizer o que a palavra diz a respeito disso. A palavra trata sobre todos os assuntos. Quando você encontrar uma área que está debilitada na sua vida, injete palavra com mais força, ao invés de um lanche frio. E aí o Senhor disse, agora tu farás prosperar. Tudo que você vai fazer vai prosperar, por causa de uma condição, eu vou injetar a palavra, Não consigo andar em santidade, injeta a palavra nisso. Vá ler livros que falem sobre isso. Eu já indiquei aqui outras vezes, livros que tratam desse assunto. Vai lá no Verbo Shop, adquire livros que tratam especificamente sobre essa área da sua vida. Deus nos chamou para viver uma vida de santidade.
Paulo instrui um povo que já eram crentes, ele está dizendo, aquele que roubava, que não roube mais. Ele estava falando com crentes, porque a carta é para crentes. Mas ele estava chamando aquele povo para uma outra condição, para uma outra realidade, para uma transformação em uma área da vida. Se você não valoriza a palavra, você não vai dar atenção àquilo. Vai viver 10, 15, 20 anos assim? Nós temos cultos aqui, o Bodas para casais, o Life para os adolescentes, VIPs com os jovens, visionários com os empresários. Você tem participado? Você tem colocado os seus filhos para ir para os eventos, para as reuniões, para os encontros? Nós temos os VCs, a oportunidade de nós, inclusive, crescermos no nosso ministério, no nosso chamado. Todos nós temos. Não tenho habilidades, você tem um chamado, um ministério, uma responsabilidade que você recebeu no dia que você nasceu de novo. O Ministério da Reconciliação, posso utilizar o VC para isso. Eu não sei falar nada da palavra, mas eu vou começar convidando alguém para ir. E aí eu tenho um carro, eu vou pegar alguém lá na casa dele, eu estou trabalhando no meu chamado. Chamado não é púlpito, não é microfone, esquece isso. Chamado não é necessariamente aqui dentro, embora haja uma parte, Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Nós estamos aqui essa noite sendo edificados, está tudo certo, mas o nosso chamado está lá fora, as pessoas estão lá fora, e nós podemos crescer nessa área valorizando a palavra. Saindo de um lugar de paralisia. Deus não nos chamou para sermos paraplégicos. Ele nos chamou para estar em movimento. Ele nos chamou para uma vida com Ele. Quando o homem peca, o Senhor disse, Adão, rapaz, onde é que tu está? Porque Ele criou o homem para um lugar de comunhão. A questão dele é o lugar que você saiu, o que você fez, te tirou desse lugar. Agora a grande questão é esse lugar nosso, de intimidade, de profundidade. Deus valoriza isso. E nós? A gente pode crescer, valorizando a palavra, mergulhando na palavra, sendo acrescentado pelo Senhor, em reuniões, em uma leitura, em uma conversa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. Você está sendo alcançado pelo Senhor? A palavra diz: as palavras dos sábios são como pregos bem pregados. Eu gosto disso. Ele diz, olha, as palavras dos sábios são como pregos bem pregados. Você já viu um prego bem pregado? Ele está comparando com as palavras dos sábios. Aí agora ele faz uma outra comparação. Ele diz, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as suas ovelhas. Algumas versões chamam essa vara pontiaguda de aguilhão. É uma barra de ferro com uma ponta no final. E é interessante porque o apóstolo Paulo fala sobre esse aguilhão, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e ele diz que o pecado é o aguilhão da morte. Então, o pecado é aquela vara pontiaguda que vai conduzindo o homem a um lugar, a morte. Mas aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, está dizendo que as palavras dos sábios são como essa mesma vara, utilizada pelos pastores para conduzir as ovelhas. Você já viu como os pastores conduzem ovelhas? Como eles cuidam? Como eles querem evitar o mal? E muitas vezes ele vai precisar usar essa vara pontiaguda, porque às vezes as pessoas pensam,
A palavra do pastor precisa ser sempre muito mansa, não pode machucar, mas ele está dizendo que essa vara é para conduzir as ovelhas. O pastor é aquele que vai cuidar, que vai cingir as ovelhas com óleo, para que os insetos não tomem conta dos seus olhos, ele vai curar as feridas dela, não é assim? E ele está dizendo também que as palavras dos sábios é como uma vara que vai conduzir essas ovelhas a um lugar. Diga, um bom lugar. Só que agora ele vai dizer qual é a origem dessas palavras dos sábios. Ele diz, na sequência do versículo, ele diz, Eclesiastes 12:11, ele diz, eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Jesus compartilhou dons conosco. Mas há algo que foi dado pelo Senhor para homens, a homens, para nos ajudar, para nos instruir, para nos livrar da morte, para nos fazer trilhar um caminho que é a vontade do Senhor, para nos fazer crescer. Nós temos valorizado isso, dado atenção à palavra. Certa vez o anjo fala com Nicodemos, ele diz, olha, manda os homens chamar a Pedro, e ele vai te dizer palavras que vai salvar você e a sua casa. Você percebe como é importante dar valor à palavra? Existem informações, existem instruções que você vai receber, que você precisa dar valor. E se Nicodemos não tivesse dado valor àquilo? Será se o resultado dele seria o que ele teve? Se ele tivesse negligenciado aquela instrução, se ele tivesse achado qualquer outra coisa, ele não vou fazer isso não. Eu não vou mandar chamar ninguém não, eu vou deixar isso para lá, eu vou esquecer isso foi apenas um pensamento meu. Ele deu valor à palavra. Nós precisamos crescer dando valor à palavra. Amém, gente? Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? A gente precisa amar a palavra, falando, mas a gente precisa ir para um próximo passo, de desejar corresponder com ela, fazendo exatamente aquilo que Ele manda, meditando na palavra, orando em outras línguas, servindo ao Senhor. Servir faz parte do valorizar a palavra. Existem pessoas esperando pelo seu serviço. Talvez a religião pode até ensinar as pessoas a irem a um lugar, a um ambiente como esse. Talvez a religião ensine. Mas a Bíblia nos ensina a fazer parte desse lugar. Nós não estamos aqui simplesmente para entrar e sair. Não, eu faço parte desse lugar. Essa é a casa do meu pai, eu quero participar, eu quero contribuir. Eu quero ser útil aqui, porque à medida que eu sou útil, mais pessoas vão chegando, mais famílias serão salvas. Eu quero ser participante disso que está acontecendo. Valorize a palavra servindo ao Senhor. Cresça nisso, cresça nesse entendimento. Encontre áreas da sua vida que está paralisada. Mergulhe na palavra. Injeta a palavra naquela área, injeta a palavra naquela área, até transbordar. E você vai sair desse lugar, por causa de uma decisão de valorizar tudo que a palavra diz. Leia a Bíblia. Medite. A palavra nos instrui de fato a meditar na palavra. Medita nos capítulos, medita nos versículos. O Senhor deseja compartilhar coisa com você. O Senhor deseja compartilhar coisas comigo. E será por meio da sua palavra. Amém, gente? O Senhor é bom. Você pode ficar de pé. Aleluia. Deus é bom e fiel. A sua palavra é a verdade, não falha. A sua palavra não mente. Nós precisamos valorizar isso. Saia com isso essa noite do seu coração. Eu não posso mais viver como eu tenho vivido até aqui.
Decida ter uma vida de oração. Momentos com o Senhor. Decida orar mais, decida meditar na palavra. Decida sair do nível de apenas dizer a Ele que ama. Isso é um bom começo. Nós estarmos aqui em uma quinta-feira à noite, depois de um dia talvez com tantas coisas, já faz parte desse valorizar a palavra. Mas só que o Senhor nos chama para um nível maior, um nível mais profundo. Ele não quer que áreas das nossas vidas estejam paralisadas. Ele quer que a gente corra, que a gente cresça, que a gente seja uma referência. Nele não há carências. Nós é quem precisamos disso. Não permita que o diabo cegue os seus olhos e a carne consuma a sua vida com o Senhor. Não, coloque a carne no lugar. Se disciplina, se programa e avança nisso em nome de Jesus. Tem alguém aqui essa noite que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você está aqui nessa condição, eu quero dizer que essa é a decisão mais importante da sua vida. Essa é uma decisão que vai mudar a sua eternidade. E foi um presente que o Senhor te deu. Você só precisa receber. Isso não tem nada a ver com mudar de igreja. Isso tem a ver com mudar a sua eternidade. Se você nunca fez uma oração confessando Jesus com todo o seu coração, você precisa fazer isso. Se você está aqui essa noite e algo está ardendo dentro de você, é o Senhor te chamando para essa relação com Ele, para essa aliança que Ele propôs para as nossas vidas. É desejo de Deus que todo homem esteja salvo. E você pode dar esse passo hoje. Todos salvos? Pastor, eu já tomei essa decisão em outro momento, mas eu percebo que eu estou frio, estive distante, me afastei por algum motivo. Eu quero dizer para você que o Senhor está aguardando por você. E você pode renovar essa aliança com Ele hoje. Nós estamos aqui como família para te ajudar nessa trajetória, nessa caminhada. E eu creio em nome de Jesus que você nunca mais vai se afastar. Se você está aqui nessa condição, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós queremos te dar um abraço e te ajudar nessa trajetória. Todos salvos? Amém. Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você é crente, nasceu de novo e não sabe o que é isso, isso é para você também. Isso não é para um grupo de pessoas, não é para um grupo específico, isso é para os filhos. O Senhor prometeu isso, a gente vê lá em Joel, Ele vai cumprir isso lá em Atos, e é para todos. Não é para um grupo específico. Se você está aqui e deseja sair dessa noite cheio do Espírito, recebendo esse revestimento de poder, vem aqui à frente, nós temos uma equipe aqui que vai te ajudar nessa decisão. Todos cheios? Graças a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, deseja receber a imposição de mãos para cura? Se você está aqui nessa condição, eu quero dizer para você que você não precisa sair assim. Está disponível para você cura essa noite. Nós vamos impor as mãos e você vai sair daqui curado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma igreja plena. Todos cheios, todos salvos, todos curados. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Nós decidimos em nosso coração, Pai, essa noite, andar em um nível maior. Nós decidimos corresponder com o Senhor e com a Sua palavra. Meditando, crescendo e recebendo coisas do Senhor. Nós desejamos ser inspirados por Ti, andar em um nível de comunhão muito maior, avançar e crescer em áreas das nossas vidas. Não queremos ficar paralisados, nós queremos avançar, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada essa noite em nosso coração.
nós estamos saindo daqui diferentes, cheios e decididos. Crescer valorizando o Senhor, valorizando a sua palavra, que são um, em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra poderosa, né, irmãos? Gostaria de indicar aqui para vocês alguns livros que tem tudo a ver com o que foi falado. E aí, ao final, você pode passar lá no Verbo Shop e estar adquirindo um desses livros para você investir na sua vida espiritual, amém? Então, temos aqui o livro Pensamento Certo ou Errado, do irmão Kenneth Hagin, um livro maravilhoso. Tem tudo a ver com o que o pastor William ministrou. Temos também A Palavra Irresistível de Deus, também do irmão Hagin. Você pode passar lá e adquirir. Livro baratinho, vai valer muito a pena. E temos também o livro O Poder Criativo de Deus para Você, do Charles Capps. Então, passa lá ao final, faz esse investimento na sua vida espiritual e eu tenho certeza que você vai crescer muito em Deus. Amém? Então, irmãos, vai na graça e na paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Ao final, nossos pastores vão estar aqui na frente. Se você precisar de algum aconselhamento, tirar alguma dúvida, pode vir aqui falar com eles. Amém?